Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje ela será um pouquinho diferente do que as demais, pois trataremos do assunto de comandos dentro de stored routines e também para functions, tá? Então nós vamos passar pelos comandos, todos eles são familiares para vocês, que envolvem parâmetros, variáveis, estruturas de decisão, estruturas de repetição. Tá? A ideia aqui não é fazer releitura de todos os comandos, até porque vocês já tiveram o básico disso lá em lógica de programação. Então é pré-requisito que vocês entendam o conceito de um parâmetro, de uma variável, de uma estrutura de decisão, de uma estrutura de repetição. Aqui a gente só vai analisar a sintaxe, tá? Para que em momentos devidos a gente use essa sintaxe de alguma forma. Tá, ok? Então, pegando aqui no GitHub, a gente tem um novo material aqui chamado Syntaxes Start Routines, ok? Dentro deste material, eu fiz um índice para vocês aqui na ordem de estudo da qual eu preciso de vocês, tá? Não vou caber aqui fazendo uma leitura de cada um deles, tá? Vou passar rapidamente aqui para que vocês façam um entendimento melhor. Eu vou comentar sobre cada um deles, tá? Mas eu preciso que vocês também leiam o conteúdo aqui para que vocês entendam melhor, tá? Então, primeiro ponto, parâmetros, tá? No MySQL nós temos três tipos de parâmetros, tá? Sendo que o primeiro deles que é o parâmetro do tipo in, tá? Esse parâmetro do tipo in ele é utilizado tanto para store procedures e functions, ok? Então, o parâmetro in significa um parâmetro de entrada. O executor manda um valor qualquer para que a procedure o valide, tá? Só que toda e qualquer alteração dentro dela não é sentida pelo executor, ou seja, eu passo um valor na hora que eu executo a procedure ou a function, mas não passo nenhuma referência, tá? Então é passagem de valor. Tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Executem na máquina de vocês para que vocês vejam isso em ação. Tá? Na prática, quando nós melhorarmos o exercício, envolver tabelas, envolver modelos de bancos de dados, isso aqui tende a ficar um pouquinho mais encorpado. Tá? Todos os exemplos aqui eles são simples ao ponto para que vocês entendam a sintaxe em si. Tá? Segundo tipo de parâmetros aqui são os parâmetros out. Parâmetros out eles são aplicáveis somente a store procedures, não a functions. Tá? Function só aceita parâmetro do tipo in. O que é um parâmetro do tipo out? Parâmetro do tipo out, o executor passa um parâmetro como referência para que esse valor seja alterado dentro da store procedure. Tá? Uma vez que esse valor é alterado dentro da store procedure, o que vai acontecer? Ele vai, no momento que eu finalizo esta procedure, esse parâmetro é devolvido para o executor preenchido. Tá? Seu estado inicial é sempre nulo e quando eu tenho erros, eu não retorno esse valor não é retornado para o executor, ele continua como nulo. Então, depois, no momento futuro, a gente vê melhor como tratar os erros, né, como lidar com essas situações melhor. Mais um exemplo aqui, executem para vocês verem, façam substituições também. Parâmetros in-out também são aplicáveis somente a extraprocedures e ele assume as duas condições. Ele pode receber um valor inicial de entrada, ele pode ser alterado dentro da procedure e pode sair da procedure depois de alterado. Então, o executor ele pode definir um valor inicial e ao final da execução da procedure ele pode ter um outro valor, a depender da lógica da procedure, claro. Variáveis, pessoal, elas são bem tranquilas, só se atentem à sintaxe em relação a declare, tá? Ela vai usar o valor declare, tá? Nome da variável e o tipo. Tá? Se vocês quiserem inicializar a variável com com valor qualquer do mesmo tipo, vocês podem usar o default, tá? Ou em seguida fazer que nem eu estou nessa seleção aqui, setx igual a 100. Em relação ao controle de fluxo, decisão e laços, eu tenho uma seção separada disso na documentação do MySQL
E aqui eu trouxe um resumo do que tem lá com alguns exemplos mais tranquilos para vocês entenderem. Tá? Primeiro sintaxe aqui é o if. Tá? O if ele é um pouquinho diferente do que talvez vocês estejam acostumados a ver em Java, em C Sharp. Tá? Porque aqui ele exige a cláusula if, exige o parêntese aqui, e exige a palavra then. Então, se, então, aí você vai executar aqui o comando. Tá? Se não, você executa um outro comando aqui. Porventura, você pode usar um else if. Tá? O else if que é todo junto, tá? Não tem espaço. Else if, que nem está aqui na sintaxe, then o comando. Tá? Então aqui você vê a situação onde eu executo com o valor em branco, ele me retorna muito mais cidades. E quando eu passo um valor de país válido, ele vai me trazer cidades válidas. Quando eu falo de case, tá? Case ele tem duas sintaxes distintas. Tá? Eu não coloquei nenhum exemplo aqui porque dificilmente a gente vai usar um case. Tá? Normalmente a gente trata com if e quando for usar um case a gente mostra um exemplo elaborado. Tá? Então ele pode assumir o case a partir de um valor ou a partir de várias condições encadeadas. Isso aqui parece muito if. Se, if, when a condição for verdadeira, então execute isso. When, assim sucessivamente até um else. Tá? Lembrando que tudo que está aqui em colchete, tá, pessoal, ele é opcional. Tá? Próxima sintaxe aqui em relação a laços. Tá? Laços eu tenho do tipo loop, and, eu tenho do tipo repeat until e do tipo while do. Tá? A sintaxe é a mesma, a lógica é a mesma em relação ao que vocês já viram em outras linguagens de programação para execução. Tá? A diferença aqui, pessoal, é que eu tenho que usar algumas coisas aqui dentro da minha sintaxe. Tá? Eu usei o loop end aqui com uma sintaxe do tipo begin e end label. Tá? Esse begin e end label, como exemplo, ele determina que eu começo um loop aqui nessa linha, tá? Faço em seguida um teste aqui dentro do loop. Se o teste for verdadeiro, eu uso o comando iterate, dizendo que eu tenho que executar a próxima iteração. Tá? E se por uma. Aí o que vai acontecer? Chegou no iterate, ele não executa o resto. Ele já vai voltar aqui para o label. Iterate, label até 10. Ele vai continuar executando o loop. Se por um acaso eu não cair nesse if, se o número for maior que 10, então ele vai dar um leave loop. Ele vai sair do loop e sair da execução. O repeat until ele vai te garantir que você vai executar pelo menos uma vez. Tá? Então ele vai fazer esse set num, igual a num mais 1 até que esse num seja igual a 100. Tá? Reparem aqui que na execução ele vai sempre retornar 100. Tá? E por último o clássico while. Tá? O while aqui ele vai ter uma sintaxe diferente, que ao invés de você colocar só o while, você vai colocar while do. Ok? Pessoal, em relação a objetivos para o aprendizado dessa aula, eu preciso que vocês, para cada um dos exemplos, criem as procedures, tá? No banco Sakila e façam as execuções. Tá? Esses comandos, cada um deles de exemplos, usando e execução, eu preciso que vocês salvem no arquivo SQL, tá? Depois da execução, e me mandem na tarefa lá no Microsoft Teams. Tudo bem? Bom, é isso por hoje. Tá? Para essa semana, a gente precisa somente dessa leitura teórica, tá, do assunto, para que na semana que vem a gente encaixe essa sintaxe na prática. Como é que eu vou usar isso com um modelo de dados na vida real, e não somente pensando em sintaxe. Ok? Muito obrigado, tenha um bom dia.